Boa noite, telespectadores. Estamos de volta com o nosso Viver Bem em Cristo. Hoje, recebendo aqui em nosso estúdio o ministro do Evangelho, Sérgio Alves, que com muita alegria, nos dá o prazer da sua presença aqui. Ficamos muito felizes sempre que gravamos este programa e podemos conversar sobre uma das coisas que eu considero mais importante na nossa vida, que é Deus, que é tudo em nós, que é tudo em todos, não é, pastor? Tudo bem? Uma boa noite a todos. É uma alegria retornar ao programa aqui, Viver Bem em Cristo. Hoje aqui conhecendo os estúdios do Viver Bem, E uma alegria porque vamos falar daquilo que é mais importante para as almas das pessoas, porque só Deus pode ter palavras de consolação, palavras que são preciosas, instruções para a gente melhorar a qualidade de vida. E este programa ele é específico para nos ajudar com o recebimento da verdade de Deus, equacionar nossas dificuldades, adversidades, como nós podemos passar por sobre essas coisas que nos afetam tremendamente no dia a dia. E o importante não é eliminar os problemas que o mundo tem. O importante é mudar o homem por dentro para o mundo melhorar. Então é dessa forma que o nosso Deus sempre traz conselhos para que a gente entenda que o que está ruim aqui fora só pode ser arrumado por mudar o homem por dentro primeiro. É verdade, porque parece que o mundo nos sufoca cada vez mais. A cada dia é mais tribulação, é mais correria. E eu lembro que há muitos anos atrás, não era assim. A gente tinha uma vida mais tranquila e hoje existe uma opressão, uma cobrança, é tudo rápido, é uma coisa muito louca assim. Então, realmente as pessoas mudaram, o mundo mudou. O que está provocando toda essa transformação? Uma vez que essa transformação deve vir de dentro do homem, não é? Mas o que está provocando isso? O que fazer? A gente pode atribuir essas dificuldades sociais ao fato que o homem está se afastando de Deus e da verdade de Deus. Essa é a razão principal e genérica. Veja, se Deus criou o homem e entende muito bem dessa criatura, ele precisa viver em comunhão com essa pessoa e ter um relacionamento com essa pessoa para que ela viva bem e produza um ambiente no mundo em que as pessoas possam se sentir amadas e felizes. Mas com este afastamento do homem do seu Criador, as coisas complicaram demasiadamente. Ficaram muito difíceis porque o homem passou a ser guiado pela racionalidade humana que se baseia sempre na ciência natural, na tecnologia, na ciência, em tudo que é filosofia, qualquer ramo que dirige os interesses particulares de grupos de pessoas ou pessoas. Então, pessoas que não têm aversão a Deus, elas começam a criar um sistema paralelo e ao longo dos anos as pessoas começam a moldar as sociedades a viver aqueles padrões. E sempre que são induzidas a viver esses padrões, são pessoas que têm assim uma influência muito grande econômica e financeira e cultural sobre o ambiente em que eles vivem. E você pode notar que o mundo ficou ruim de 100 anos para cá. Ele já não era muito bom, mas ele ficou péssimo de 100 anos para cá. Por quê? Porque entrou filosofias
que estavam contrariando os preceitos de Deus de como governar o homem, dirigir o homem, controlar o homem. Porque os preceitos de Deus, eles são extremamente saudáveis para dar um direcionamento de saúde e alegria e felicidade para o homem. Então, quando o homem se afasta de Deus, ele se torna insensível, indiferente, ele não... O afeto humano que ele naturalmente recebeu de Deus começa a se perder e ele provavelmente ele vai ter aquele comportamento agressivo e frio e indiferente com as pessoas e é o jeito que a gente encontra o mundo hoje. As pessoas não respeitam, não amam, não se preocupam com o próximo e todos vivem como uma ilha, cuidando somente dos seus próprios interesses, das suas próprias pessoas. Então o mundo ficou mergulhado no egocentrismo master. Assim, eu nunca vi coisa igual. Hoje o que governa tudo é a vontade do homem e não os bons princípios que faz com que uma sociedade viva com equidade e justiça. Hoje acabou isso. É verdade, as próprias pessoas acabam sendo culpadas da sua infelicidade, na verdade, não é por conta disso. E eu lembrei de um fato agora, que realmente há assim, uma insensibilidade, uma frieza, um egocentrismo, uma cegueira tão grande, eu creio, que levam as pessoas a tomarem umas atitudes assim absurdas. E vou comentar por alto aqui, porque eu fiquei, como se diz, de queixo caído, né? Eu vi uma situação em que uma pessoa teve um evento e foi parar na UTI. E a familiar me contando que aquela pessoa tinha prometido um objeto para uma outra pessoa. E essa outra pessoa ficou sabendo, né, que aquela pessoa, então, né, teve um problema sério, foi para a UTI. E aí ligou para saber, né, como é que tá e tudo. Pois é, mas e agora como é que fica? Ela tinha me prometido tal coisa. Né? Então, assim, a pessoa está lá numa UTI e a outra liga para saber como é que vai ficar aquele objeto que ela tinha ficado de dar, né? E tudo. Gente, eu achei assim, não acreditei, né, nesse tipo de coisa. Então, ou é uma loucura, ou é uma cegueira, ou é uma frieza mesmo total, uma coisa que não dá para entender, não é? Sempre que nós nos afastamos das nossas origens, que é o Criador, nós vamos praticar coisas absurdas que jamais imaginamos. Ficamos verdadeiramente assim, bem semelhantes a animais, porque o nosso Deus, quem nos criou, é rico em bondade, amor, afeto, cuidado, né? Preocupação. Então, a natureza que eu recebi na minha criação foi a natureza divina. Agora, os homens vieram para o mundo e estão procurando alternativas para serem guiados, dirigidos e edificados. E esses preceitos naturais não levam as pessoas a ficar mais humanas e afetivas. Pelo contrário, elas ficam cada vez mais agressivas, frias e independentes de todos e de tudo. Totalmente materialistas, não é? Uma cegueira, não dá para entender, não é? Bem, pastor, mas a gente tem muito a falar, né, sobre esse tipo de coisa, comportamento, as mudanças, né, do homem e que está gerando aí um mundo cada vez pior. Mas a gente precisa falar sobre isso para dar um norte para as pessoas, uma ajuda, não é? Para que a gente possa compreender coisas como esta e tantas outras aí que acontecem no nosso dia a dia. Mas a gente vai fazer um breve intervalo e já voltamos aí com o nosso Viver Bem em Cristo. Viver Bem.
Estamos de volta com o nosso Viver Bem em Cristo, conversando com o pastor Sérgio Alves, que está nos dando aí uma ajuda para compreender um pouco deste mundo, do porquê, não é, as coisas estão tão ruins assim. E, pastor, hoje, bem cedinho, antes de vir para cá, né, começamos as gravações cedo hoje, eu fui num lugar, assim, me arrumar um pouquinho, né, arrumar um pouquinho o cabelo, fazer uma maquiagenzinha rápida, né, já que era muito cedo. Mas já bem cedinho, neste lugar onde eu estava, uma pessoa começou a trabalhar e reclamava, e murmurava, e reclamava. E tudo, começou a trabalhar já reclamando de tudo, sabe? De uma coisa que ela é contratada para fazer, não deveria estar reclamando, que é o trabalho dela, né? Mas reclamando. E assim com raiva, revoltada, né? Já de manhã cedo. E eu me lembrei dessa palavra que fala aqui em Efésios, no livro de Efésios, no capítulo 4, versículo 26 e 27, que diz: Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Mas às vezes as pessoas já acordam iradas, não é, pastor? Veja, com a realidade das pessoas não é serem governadas, dirigidas, administradas subjetivamente por Deus e seus princípios. Quando uma pessoa ela recebe os princípios de Deus, a tendência é ela voltar para uma dependência de Deus para atingir a liberdade e a satisfação plena na vida. Não tem liberdade e satisfação plena sem a pessoa depender de Deus. E para depender de Deus, ela tem que viver os preceitos de Deus. Então, como uma pessoa vai conseguir ser feliz se vive padrões estranhos aos ensinamentos do Criador? Isso é uma coisa lógica, não precisa nem a gente estudar muito, né? Nem precisa se aprofundar em doutrinas filosóficas para entender de que o que determina o nosso sucesso e satisfação como pessoa é saber a nossa origem e saber que tipo de comida foi determinado pelo Criador para nos manter saudáveis, para nos manter pessoas humanas e imagem e semelhança de Deus, coisa que não existe mais. Eu me lembro de uma coisa que se dizia, né? E é verdadeiro, que a Bíblia é o manual do fabricante, né? Então a gente não está sendo usado por nós mesmos conforme aquilo para que fomos fabricados. Exatamente. Como é que Deus vai botar um homem no mundo sem fazer um preparo para estar suprindo ele? Porque Deus não fez o homem para viver independente de Deus. As pessoas não entendem isso. Aí se ilude lá com um emprego, com uma faculdade, com um casamento. Essa pessoa vai me fazer plenamente feliz. Esse canudo aqui que eu me formei agora, eu vou trabalhar, vou ganhar dinheiro, vou ser muito feliz. Então sempre tem essas expectativas humanas que serão frustradíssimas, né? Porque é lícito você fazer tudo aqui na vida, desde que não prejudique a liberdade dos outros. Pode ser engenheiro, pode ser motorista de ônibus, pode ser pedreiro. O que você for aqui, é lícito você fazer. Mas não podemos desvincular uma prioridade master, que é a administração e o governo de Deus na nossa vida. Eu posso fazer todas as coisas desde que eu esteja subjugado ao poder maior do universo, que é Deus. Então tudo que eu vou fazer vai ter sucesso. Seja motorista de ônibus, seja servente, seja pedreiro, seja médico, seja advogado, eu vou ter sucesso. Porque o homem não depende do resultado material para ser feliz. O homem depende da intimidade com Deus para ser feliz. De ter um relacionamento aberto e irrestrito com Deus para ser feliz. Então, como as pessoas optaram em colocar a cabeça somente na parte técnica, tecnológica e científica,
Então, acham que por este caminho nós vamos atingir o bem-estar máximo, a liberdade total, a satisfação na vida. E aí tudo que aquela pessoa vai tentar fazer, mesmo vencendo materialmente, economicamente, não vai ser feliz, porque falta aquilo que é indispensável para ela, que é Deus. Verdade, porque antes de sermos um profissional de determinada área, antes de sermos esposas ou maridos, ou né, de termos tais e tais coisas, ou sermos filhos, enfim, a gente é ser humano. Nós temos a nossa individualidade, as nossas particularidades, enfim, não existe nenhum igual ao outro, né? Somos complexos, cheios de detalhes, de emoções, de funcionamento físico, né, orgânico, sentimental, enfim, né? Há uma diversidade muito grande em cada pessoa. Então, antes de tudo, a gente tem que estar bem conosco mesmo, e para estar bem conosco mesmo, só estando bem com o nosso cerne, digamos assim, que é Deus, não é? O equívoco hoje é o seguinte, você tocou nesse assunto, as pessoas assim pensam, coisas e pessoas, eu manipulando o ambiente social que eu vivo e conseguindo as coisas que eu gosto e quero, eu vou me realizar. Só que isso é um engano, é uma mentira. Porque quando Deus fez o homem, Deus fez toda a criação maravilhosa que Ele fez para o nosso desfrute, tudo certo. Mas Deus é primeiro lugar na nossa vida. Por quê? Porque Deus atrelou a satisfação, a libertação, a felicidade, a alegria, o sucesso do homem a uma provisão subjetiva e não externa. Então, se o homem busca coisa aqui fora para melhorar aqui dentro, ele nunca vai atingir o nível que Deus tem para ele. Jamais. Não tem casamento, não tem riqueza, não tem ciência, filosofia, não tem nada. Porque Deus não permite que coisas e pessoas venham substituir Ele. Isso já está na constituição psicológica do homem e espiritual do homem, já está definido isso. Então a pessoa pode viver aqui 70 anos, 80 anos aqui na Terra, e eu quero que você chama ele para conversar, ele pode dizer assim, você venceu na vida, ele vai achar que a vitória na vida é conquistar patrimônio. Mas a Bíblia diz, louco, amanhã pedirão a tua alma, para onde ela vai? Porque ele absolutizou que os 70, 80 anos aqui de vida define toda a destinação futura dele. Então, todas as pessoas estão engolfadas nesses enganos. Agora, eles não conseguem entender como é que um dispensar e habitação do Espírito Santo no interior do homem vai trazer uma provisão de libertação, libertação, liberdade e satisfação e sucesso. Eles não conseguem compreender isso, porque isso está cadeado para o entendimento divino. Isso é um mistério. É verdade. E se a gente for analisar, por exemplo, a pessoa chega nessa idade e, como o senhor disse, teve sucesso? Sim, sucesso financeiro, mas a pergunta talvez fosse, você está feliz com a vida que viveu? Está plenamente satisfeito? Né? É difícil alguém que chega e diga, não, foi assim, 100%, olho para trás, foi tudo perfeito, né? Isso eu acho que não existe, né? A pessoa sempre vai olhar para trás e ver
enganos, coisas que gostaria de ter feito diferente. Mas até em casa, às vezes, né, eu e o Ricardo conversamos, né, o que faria se tivesse feito. Quer dizer, se tu faz diferente, tu vai por um outro caminho, mas aquele caminho também é cheio de outras coisas, né, que se não tem a direção de Deus, não é o caminho certo, também vai ter uma porção de problemas, né? Isso parece o RPG que o Atos Beuren escreve lá nos seus livros, né? E só tem um caminho no final que leva à vida. E é bem assim a nossa vida também, não é? E como é difícil fazer as pessoas compreender, e a gente pode, assim, se você assim sentir, a gente num próximo programa, a gente pode continuar falando sobre isso, porque nós não chegamos na murmuração e nas críticas, na raiva e na ira das pessoas. Então, a gente sempre tem tanto que conversar, né, pastor? E o assunto realmente é longo, mas na próxima semana vamos abordar, assim, diretamente essa questão, né? Por que as pessoas têm tanta raiva, né? Tanta ira, muitas vezes ódio, ou mesmo realmente revolta, né? Com a situação do seu dia a dia, com as coisas, relacionamentos, enfim, não é? Com a falta de sucesso, como o senhor falou. Então, hoje vamos, né, encerrando o nosso programa, mas semana que vem estaremos de volta falando sobre todas essas questões. Muito obrigada, pastor Sérgio, e até breve. Uma boa noite a todos e agradeço aí pela atenção.